noite. Boa noite. Boa noite. Bem, vocês viram que eu não sou o Duda. Eu pensei até em botar um paletózinho rosa, mas não ia enganar. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de Nosso Lar. Quem é que já viu o filme Nosso Lar? Levanta a mão. Então, bastante gente tem noção. Apesar do filme ser muito interessante, ele não chega a 10% do que é o livro. Ele não consegue definir o que é o livro, mas mesmo assim, ele é bastante interessante para a gente poder falar. A nossa ideia é trazer para vocês uma analogia entre o Nosso Lar e o Lar Dom Inácio, tá? Vamos lá. Quando a gente começa a mostrar, a gente mostra a água fluidificada, o porquê da água fluidificada, né? A água fluidificada no plano espiritual, ela é o único remédio utilizado para qualquer tipo de tratamento, seja nas câmeras de retificação, ou seja em qualquer outra sala de passe, todas elas vão utilizar apenas a água fluidificada. Mateus disse: aquele que der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá sua recompensa. A gente está falando do valor da água, tá? Em qualquer tipo de tratamento. E a água, ela é falada em várias partes da Bíblia. Dentro de qualquer religião hoje em dia, o trabalho da água fluidificada é bastante importante. Mas o que é água fluidificada? A água fluidificada é uma água normal e ela é crescida de fluidos espirituais, que são curadores. Esses fluidos são medicamentos e a água é magnetizada por esses fluidos. Quem faz a fluidificação da água? Normalmente, a água é fluidificada pelos espíritos, tá? Então, por exemplo, muita gente chega e bota a água ali na cantina. Mas como é que se dá a fluidificação da água? Bem, a gente ali tem vários espíritos que estão ali trabalhando a fluidificação da água, tá? Como aqui a sala amarela também trabalha a fluidificação e outras salas trabalham a fluidificação da água. Mas a água que vocês deixam lá embaixo, elas estão sendo fluidificadas pela espiritualidade. Mas só a espiritualidade fluidifica a água? Não. Nós também podemos fluidificar a água, fazendo a imposição da mão e fazendo uma oração. Com isso, a gente consegue fazer a fluidificação da água também. A água, ela é facilmente magnetizável, mas ela também pode ser desmagnetizada, tá? Então, a água fluidificada, ela tem que sempre ficar guardada em lugar onde não bata muito sol, não bata sol nenhum, e ela não pode ficar em ambiente quente, nem colocar na geladeira. Gente, desculpa, eu não tenho o dom de fala como do Eduardo, tá? Então eu, como estou aqui falando pela primeira vez, eu fiz um videozinho que faltou algumas coisas, mas eu tenho que me guiar um pouquinho aqui para poder falar com vocês. O manuseio da água fluidificada, olha só, é bastante importante vocês entenderem uma coisa. A água fluidificada, quando ela chega no meio, vocês podem encher ela, terminar de encher, mas não pode ser água clorada. A água clorada, ela queima
a programação da água, tá? A água fluidificada, ela basicamente expande os átomos da matéria e coloca dentro desses átomos espirituais. Por isso que é muito difícil da gente compreender como é que funciona. Mas a água fluidificada é muito importante. Todas as salas têm a recomendação, quem está em tratamento tem a recomendação de fazer o uso da água fluidificada 3 vezes por dia. Chegou na metade, já enche com água limpa e que ela continua fluidificada, tá? Vamos falar da segunda parte, que são as salas, passes e cromoterapia. Lucas nos diz: ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Bem, eu vou dizer para vocês que, assim como em nosso lar, as salas aqui, elas foram criadas, elas foram inspiradas, arquitetadas e projetadas pelo plano espiritual, pelas entidades do lar. Foi eles que definiram de tempo em tempo a construção de cada sala. No começo era só a sala branca, como todo mundo conhece, o tipo de passe magnético de uma sala branca, e no decorrer ela foi criando várias outras salas para vários tipos de tratamento. Hoje nós temos várias salas, e se eu não me guiar aqui, eu não consigo dizer para vocês quantas salas a gente tem. A sala branca é onde é aplicado o tradicional passe magnético para reequilíbrio do corpo e espírito. Esse é o tradicional. Qualquer centro, ele trabalha com esse tipo de passe, tá? É o tradicional. Nós temos também a sala amarela, que é uma sala anti-goécia, onde é feito o tratamento de desobsessão e aconselhamento com os pretos velhos, vovô, vovó, caboclos e índios. Apesar de alguns ficarem assustados com a sala amarela, ela é uma sala importantíssima e que deveria ser adotada em todos os centros espíritas. Mas por que isso? Porque a sala amarela, ela é responsável por trazer energias que outras entidades não conseguem trazer. Então, quando eles precisam de fluidos da mata, fluidos da floresta, só uma sala amarela com as entidades de lá é que conseguem trazer esse tipo de coisa. Então, naturalmente, durante os trabalhos aqui, é sempre recomendado que um ou outro acabe indo para a sala amarela, exatamente para poder fazer esse tipo de trabalho, de tratamento, ok? Nós temos a sala laranja, que é uma sala de tratamento e reequilíbrio dos chakras, através das luzes cromoterápicas e cristais. Nós temos a sala rosa, que é uma sala de tratamento e reequilíbrio da aura e dos chakras, através da cromoterapia, passes magnéticos e oração edificante. Temos a sala verde, que é uma sala de reiki, para tratamento de cura e reequilíbrio mental e emocional, através dos usos de pêndulo, lanternas cromáticas e energia reiki. Nós temos a sala lilás, que é uma sala de tratamento para cura espiritual e corporal, através das entidades médicas com passes magnéticos e oração edificante. Temos a sala dourada, que é uma sala de tratamento inicial, onde a maioria das pessoas, quando vem primeira vez, acabam indo. É a nossa enfermaria. Alguns dizem que é a nossa UPA, só que aqui a gente não demora a atender. Onde são acolhidos e tratados os assistidos ao chegar a casa. Neles são aplicados passes magnéticos e cromoterápicos.
nós temos a Câmara Branca. A Câmara Branca é bastante importante, né, Zé? É a sala adicional, a sala lilás, para tratamento de cura, apenas com os enfermeiros do espaço. Essa é uma sala bastante especial. Quem passou por ela, quem veio com algum problema, sabe como é que é. Nós temos a Câmara Rosa, que é uma sala de tratamento para doenças com menor risco, através de passes magnéticos, oferecido pelas entidades espirituais. Nós temos a Sala Azul, que é uma sala de recebimento dos assistidos para a primeira vez, com aconselhamento espiritual dos mentores do lar. Nós temos a Sala Prata, que é uma sala de recebimento dos assistidos para o final de cada tratamento, com aconselhamento espiritual através dos médiuns do lar. E nós temos uma sala nova, que ela ainda está sendo preparada e que vai ser bastante interessante quando a gente entender como ela vai funcionar, que é a sala de psicografia, que é onde recebemos comunicações de outros planos espirituais e mensagens de espíritos para o engrandecimento da consciência. Essa sala a gente ainda não distribui ficha, porque a gente ainda está preparando para saber como é que ela vai funcionar. Ela já funciona. Por exemplo, a Dayana ali, ela falou que já tem mais de 30 mensagens para passar para vocês. E algumas mensagens podem ser de familiar de vocês. Mas a gente ainda tem que preparar esse material e tem que saber como é que a gente vai distribuir ficha, como que a gente vai trabalhar com essa sala. Vamos lá. Tem a cristal também. Oi? Tem. Boa. A gente tem a sala cristal, que é uma sala que a gente trabalha com as crianças cristais. As crianças cristais são crianças que elas são espíritos novos chegando aqui no planeta. Então, é bastante interessante porque ela tem um benefício muito bom para essas crianças. E ela é feita o primeiro sábado de todo mês, tá? E temos a outra sala que ainda vai sair ali. Muito bem. Todas essas salas, aparentemente, elas são todas parecidas, mas cada uma tem um tipo de tratamento diferente. Apesar de muitas delas usarem lanternas cromoterápicas, muitas delas trabalham de forma diferente. Para cada tipo de caso é mandado um tipo de sala. Gente, vamos lá. Agora vamos falar de roupa clara. Eclesiastes diz: estejam sempre vestidos com roupa branca, com o traje de festa, e nunca deixeis de ungir a tua cabeça com óleo santo. Assim como em nosso lar, o lar do Inácio, como a maioria dos centros espíritas de todos os países, adotam a roupa clara. Mas qual o sentido dessa roupa clara? A roupa clara permite que o corpo absorva todas as energias com mais eficiência que vem do plano espiritual. Nossos amigos espirituais que estão nos tratando permite que o passe espiritual feito pelos médiuns seja pleno e que a luz usada na cromoterapia consiga ter efeito sem distorção das cores da roupa, tá? Então, por exemplo, uma roupa escura, ela tem uma distorção na luz cromoterápica. Não quer dizer que quem veio com roupa escura é algum problema, tá? Mas é bastante interessante, muito mais porque os médiuns só usam roupa branca, como a maioria das pessoas que a gente viu ali no filme, lá se usa roupa branca. Por isso pedimos que o uso de roupa clara para qualquer ida e tratamento em centros espirituais,
além do que a roupa branca transmite paz e fraternidade. Vamos falar do umbral e dos obsessores. Em nosso lar se remove a cortina para nos mostrar que existe um lugar sombrio e que é a morada de espíritos inferiores e involuídos. O umbral é um local destinado à queima de todo resíduo mental, energia pesada criada pelo próprio espírito em vida. É uma zona purgatória transitória. Não quer dizer que a gente vai para o umbral e fica lá para sempre. Assim que o espírito consegue se libertar de todas essas energias, chega o momento do resgate espiritual, que é feito constantemente por todas as cidades espirituais. Assim como o nosso lar, existem várias cidades espirituais e elas constantemente fazem essas excursões ao umbral para poder resgatar esses espíritos, como a gente viu. Isso depende de nossas vibrações aqui em vida, depende de nossos atos e ações do dia a dia. Isso quer dizer, a gente só vai para lá se a gente vibra naturalmente pesado, com ódio, raiva. Então a gente vai ter que passar por lá. Mas isso quer dizer que a gente vai ficar lá? Não, a gente não vai ficar lá. Mas a gente naturalmente precisa ficar um tempo lá para poder queimar toda essa carga energética que a gente fez durante a vida, tá? Mas isso quer dizer que algumas, quando chega lá, elas podem também se tocar, falar: caramba, eu não quero ficar aqui, pelo amor de Deus, venha me salvar. E aí rapidamente vai vir alguma salvação, alguma excursão de alguma cidade espiritual vai vir para resgatar essa pessoa. Mas geralmente muitas pessoas muitos espíritos que estão lá acabam ficando, porque a vibração deles é baixa e não tem muita consciência. A gente vê que no filme Nosso Lar, depois dele desgastar bastante tudo aquilo que ele estava passando, sendo toda hora tendo que correr de hordas de obsessores, chega uma hora que ele não aguenta mais e pede socorro. E na hora que ele pede socorro, rapidinho aparece alguém para resgatar ele. Agora vamos lá, vamos falar de obsessores. Assim como a gente fala das coisas que tem lá e das coisas que tem aqui, da analogia, os obsessores também existem lá e existem aqui. Obsessores são espíritos que têm uma baixa consciência e nenhuma intenção de evoluir. Populam os umbrais andando em hordas e tentando achar a quem prejudicar, de uma forma ou de outra. O tempo nesse ambiente vai lhe tirando a razão e o animalesco deles vai dando mais voz. E cada vez eles vão ficando mais presos nesse ambiente, transformando em perfeitos algozes aos espíritos recém-chegados. Mas infelizmente, muitos desses obsessores também existem em nossa dimensão e são atraídos a nós pela nossa vibração. Principalmente quando temos sentimento de raiva e de ódio. Esses espíritos ficam colados na gente, na nossa aura, e sugando a nossa energia, estimulando a gente com suas ideias, vai nos influenciando. Quanto mais escutamos esses obsessores, mais presos em nossos campos áuricos eles vão ficando. Por isso a necessidade da gente vibrar positivo, da gente
está indo sempre em um centro espírita para poder fazer uma limpeza, tomar um passe, porque normalmente é muito difícil da gente conseguir se livrar deles. Então, basicamente é isso. Alguém tem alguma dúvida em relação ao que eu falei? Gostaria de fazer algum questionamento? A gente vai ter coral? Vai? Cadê o pessoal? Chama o pessoal do coral. Antes de chamar o coral, vamos fazer uma oração. Vamos fechar os olhos.